Graça e paz, povo de Deus. Estava aqui meditando na palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 20 em diante, que fala sobre a vitória, que Deus concede vitória a Josafá sobre os seus inimigos. Aí eu achei interessante que depois que Josafá ficou sabendo o exército vinha contra ele uma grande multidão e ele temeu, mas o interessante é que ele ficou com medo da grande multidão que vinha de encontro a ele. Mas a palavra do Senhor diz que o medo não fez com que ele ficasse parado, não. Mesmo com medo, olha o que ele fez. Ele temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Em todo o Judá, ele apregou o jejum. Ele lembrou em buscar o Senhor Deus. Ele sabia que se jejuasse, orasse, clamasse o Deus do céu, o Senhor daria vitória sobre este problema. O Senhor ia dar a vitória a ele. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Toda a cidade de Judá se ajuntou, vieram para buscar o Senhor. Olha que interessante. Aqueles entenderam que só o Senhor podia livrar eles. E é bom a gente entender que tem situações que só o Senhor para nos ajudar, para nos livrar. E o que eu aprendo esses dias é que mesmo difícil os dias, mesmo difícil a situação, você percebendo que a situação é difícil, você não pode desanimar. Você tem que buscar o Senhor, tem que orar, tem que jejuar. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. Olha que declaração linda ao Senhor Deus que ele fez em sua oração. Ele declarou que Deus era maior do que todos os reinos. Então, aquela multidão, aquele reino que estava vindo para guerrear contra ele, o Senhor é maior. E na tua mão há força e poder. Reconheceu que na mão do Senhor há força e poder. Tem uma parte que no momento eu não lembro, mas diz que nada, o que é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Mas como seres humanos, nós ficamos preocupados diante da situação. Mas não era para nós ficar preocupados, era para nós orar, jejuar, entregar nas mãos do Senhor e descansar e esperar a resposta do Senhor. Descansar que eu falo aqui é se acalmar, não ficar inquieto, não ficar ansioso, sofrendo antecipado pelas coisas. Que muitas vezes sofremos antes do tempo e nem precisaria sofrer, porque Deus dá o livramento, dá a vitória, e a gente não sofre nada e o Senhor nos faz vitorioso. E a gente se desgasta sofrendo sem necessidade. Porque há força e poder na mão do nosso Deus. E não há quem possa resistir. Porventura, ó Deus,
Não nos lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Ele lembrou da promessa que Deus tinha dito a Abraão. E habitará nela e edificará nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ele lembrou ao Senhor a promessa que tinha feito a Abraão. E lembrou ao Senhor também que naquela casa ali do Senhor era lugar de clamar mesmo, de pedir. E que o Senhor ia clamar a Ti na nossa angústia. Quando estiver angustiado, temos que clamar. A palavra de Deus, a Bíblia, tem muita lição para a nossa vida. Se nós formos orientados por ela, a gente consegue vencer muitas coisas e consegue se acalmar diante da situação, porque a fé da gente se renova. Quando a gente lê a palavra, porque o ideal é que todos os dias a gente lesse a palavra, porque é um alimento espiritual. Como todos os dias a nossa carne necessita do alimento da carne, o alimento para a nossa carne ficar forte, o espiritual precisa de ser alimentado. Porque quantas vezes vem a situação, quando vem as dificuldades, as lutas, se nós estiver alimentado pela palavra do Senhor, tendo a direção do Senhor, a gente consegue vencer as batalhas, os obstáculos, porque a gente começa a lembrar do que o Senhor tem prometido, começa a lembrar do que o Senhor irá fazer e tudo dará certo. Que Deus abençoe.